Vamos lá, pessoal. Está falando então de partícula livre, né? A Carol, engraçado que a Carol havia me. Eu estava lendo sobre o tema, né? Um dia, não sei se foi instantes antes de começar a aula de ontem, ou se foi na noite anterior. Eu sei que a Carol mandou uma mensagem para mim perguntando sobre partícula livre. Ela fez uma pergunta, né? E que deixou entender que a partícula livre é um dos sistemas mais simples da mecânica quântica, né? E, de fato, a princípio, quando você pensa que uma partícula que se move sobre em uma região sem ação de nenhuma força, né? A descrição dela, a princípio, deve ser bastante simples, porque na mecânica clássica essa descrição é simples. O problema é que na mecânica quântica, né, o fato de você não poder definir uma trajetória para a partícula torna a solução do problema um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa. Bom, então a gente vai continuar, né, com a partícula livre. Vou ver se consigo terminar. E na aula de hoje, se a gente conseguir terminar a partícula livre, eu vou iniciar um outro problema que está relacionado com o poço de função delta, né, a função delta de Dirac. Vocês já estudaram a função delta de Dirac? Já. Já. Muito bem. Então vocês devem saber o que é uma função delta de Dirac lá da física matemática, e hoje a gente vai introduzir, né, um problema que está relacionado com a função delta de Dirac. Bom, eu só queria dizer o seguinte: vocês vão fazer ainda mecânica quântica 1. Eu não sei quem que é o professor. Se continuar, é o Thiago. Thiago. Ah, o Thiago? Ah, então o Thiago ele não usa o Griffiths. Nem sei que Acho que o livro Thiago usa o Sakurai. Eu acho. ele usa o Sakurai. Eu acho, eu não tenho certeza. Tá. Porque antes do Thiago, eu acho que era o Godoy usava o Griffith. Né? E o Griffith, ele começa os primeiros capítulos do Griffith, ele começa falando da função de onda, né? Que é o que a gente já viu sobre as funções de onda, sobre alguns postulados da mecânica quântica. E depois, no segundo capítulo do Griffith, ele fala da equação do Schrödinger independente do tempo e resolve para alguns potenciais, né? Ele começa falando do que é um estado estacionário, coisa que a gente já falou. Ele fala também do poço quadrado infinito. O Silvio resolveu esse problema do poço quadrado infinito. Aí ele fala do oscilador harmônico, que é um assunto que eu quero tratar a partir de sexta-feira. Ele fala da partícula livre, assunto que nós estamos falando. Ele fala da função delta, né, o potencial de função delta, que é o que a gente vai dar início hoje. E ele fala do poço quadrado finito, que é um assunto que o Silvio resolveu para vocês. E termina o capítulo com matriz de espalhamento. Matriz de espalhamento a gente não vai falar. Né? Bom, aí no terceiro capítulo ele fala sobre o formalismo matemático da mecânica quântica, que é baseado na álgebra linear. E no capítulo 3 ele fala da mecânica quântica em 3 dimensões. E basicamente o que ele faz é resolver o átomo de hidrogênio ali nesse capítulo 3, no capítulo 4. Né? Então aí ele fala de momento angular, ele fala de spin. Né? De uma forma um pouco mais elaborada. No capítulo 5 ele fala de partículas idênticas, e aí acaba, né, o que seria, a princípio, o conteúdo de mecânica quântica 1. Né, porque a partir do capítulo 6 é a parte 2 do livro, né, esse livro do Griffith ele é dividido em 2 partes. Né, a primeira parte vai até o capítulo 5 e a segunda parte do capítulo 6 ao capítulo 11.
Né? E na segunda parte, ele trata das aplicações da mecânica quântica, né? Então, ele vai falar da teoria de perturbação independente do tempo, o princípio variacional, aproximação WKB, a teoria de perturbação dependente do tempo, aproximações adiabática e termina com espalhamento. Né? O Godoy usa este livro em Mecânica Quântica 2, do capítulo 6 ao capítulo 11. Né? Eu gosto muito do Griffith, principalmente dessa versão. Né? Não sei se vocês estão vendo. Né? Essa versão que é a versão em inglês do livro. Né? Eu gosto muito dele, porque o Griffith ele lida com o problema de uma forma diferente dos demais autores, né? Os outros autores são extremamente formais quando vão escrever sobre um assunto em mecânica quântica ou um assunto em física geral. O Griffith não, ele Dá, escreve como se estivesse falando com você. Fala, Daniel. dá pra ver pelo livro de Eletra, bem assim também. O livro de Eletro é assim também. Bom, eu gosto muito do Griffith. Eu tenho os dois originais, né? O livro do Eletro. E também tenho os dois traduzidos para o português. Gosto muito. E o Griffith é uma preparação para vocês estudarem o Sakurai. Então, se ele usa o Sakurai, vocês podem ir atrás de 2 livros ou 3, né, para servir como base para o estudo de vocês. Então, vocês podem pegar o Griffiths, como eu falei, o Mesbacher e o terceiro, eu esqueci o nome, a gente tem ele lá na biblioteca da pós-graduação. É um livro de capa vermelha. Bom, eu vou lembrar o nome e falo, mas podem usar esses livros para servir de base, né, para estudar o Sakurai. O Sakurai é um livro muito, muito bacana. Ele começa falando de experimentos de Stangerlich, né? E, bom, eu imagino que ele deva ir até teoria de perturbação também, que tem lá no livro do Sakurai, e deva falar também aí de operador de propagação temporal, que foi assunto da minha aula quando eu falei sobre o método Split Operator. A diferença é que eu falei do método de forma fazendo uma aplicação, né, para sistemas quânticos e mostrei como é que seria uma solução numérica usando o método de propagação temporal por técnicas de Split Operator, né, que é a separação lá dos operadores. Mas no Sakurai ele não vai fazer isso. Bom, mas voltando aqui para o objetivo da aula, que é partícula livre, né? A partícula livre, ela movimenta numa determinada direção do espaço sem influência de potencial. Né? Potencial, o menos gradiente do potencial é a força que é impelida sobre a partícula. Então, se você não tem potencial, ou se o potencial é nulo, né? Bom, na aula de ontem, Daniel falou que esse potencial poderia ser constante, mas mesmo sendo constante, implica que não há força que atua sobre a partícula, porque força é o gradiente, menos o gradiente do potencial. E por simplicidade, a gente considera que esse potencial é zero, porque resolver a equação de Schrödinger para um potencial nulo é muito mais simples do que resolver a equação de Schrödinger para um potencial, para um sistema, né, que está sujeito a um potencial mesmo que constante. Então, para resolver o problema de partícula livre, a gente modificou a equação de Schrödinger, né, reescreveu ela de uma forma mais amigável, né, e definiu esse termo aqui como sendo K, né, K quadrado, né, que é o quadrado do momento linear, do vetor de onda, né, associado à partícula. Muito bem, então agora a gente tem uma equação diferencial cuja solução, né, está relacionada com uma função que, ao ser derivada 2 vezes, reproduz a própria função multiplicado por uma constante com o sinal trocado. Né? Então, existem várias formas de você resolver essa equação, existem diferentes soluções, né? Você pode usar funções cossenos, que são funções periódicas, você pode usar seno, que também são funções periódicas, você pode usar a combinação de seno e cosseno, assim como você pode usar
exponenciais com argumento imaginário, né? Então, você pode usar exponenciais com argumento positivo, que também é solução. Você pode usar exponenciais com argumento negativo, que também vai ser solução para esta equação. E você também pode usar uma combinação linear, né, destas exponenciais, que também será uma solução para esta equação, né? Como a partícula é livre, significa que não envolve condição de contorno, né? E se não tem condição de contorno, implica que o vetor de onda não tem restrição. Consequentemente, a energia também, para essa partícula, não tem restrição. Então, a partícula livre ela pode carregar qualquer valor de energia, desde que essa energia seja positiva, né? Por quê? Porque o menor valor do potencial é zero. Bom, então a solução geral é uma combinação de funções que dependem apenas da posição e funções que dependem apenas do tempo. Então, isso aqui é o método de separação de variáveis, né, que a gente usou para obter uma equação de Schrödinger que não depende do tempo, depende apenas da posição. E a solução da equação de Schrödinger que depende apenas do tempo, né, é dado por essa exponencial de menos i e t dividido por h cortado, né? Então, essa é a solução relacionada com o tempo para estados estacionários. Então, para uma partícula livre, né, levando em consideração que você tem uma solução geral desta natureza, então a função ela vai ser uma combinação aí da solução espacial com a solução temporal, né? E a solução está relacionada, né, com a exponencial de ik, que multiplica x menos h cortado k dividido por 2n sobre t, né? Então, esse termo aqui, né, semelhante a esse termo, com a diferença no sinal, que está relacionado com o valor do vetor de onda, ele tem essa característica aqui, né? X mais ou menos vt igual a constante, que é uma função horária da posição, né? Então, isso aqui está relacionado com a equação de movimento na direção menos mais x, né? Com a velocidade v, que não muda com o tempo. Essa velocidade é constante. E o que implica dizer que você tem aqui uma função que está relacionada com uma onda que propaga na posição, né? Com um perfil fixo, né? Dado por essa argumento aí. Bom, aí a gente definiu o que representa cada termo na solução, né? E mostramos que a velocidade quântica de propagação dessa onda é a raiz quadrada da energia dividido por 2m, né? Levando em consideração que o módulo aqui do vetor de onda foi usado devido ao fato de que o vetor de onda ele pode ser maior do que zero, ou ele pode ser menor do que zero, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, né? Se ele é maior do que zero, ou seja, se ele é uma constante positiva, implica que o pacote de onda está se propagando para a direita, né? Agora, se o vetor de onda for menor do que zero, ou seja, se o vetor de onda for uma constante negativa, vai implicar que a propagação do pacote de onda se dá para a esquerda. Bom, em comparação com o caso clássico, uma partícula que se move, né, sem ação de forças externas, né, ou seja, se você considerar que a força líquida que atua sobre a partícula clássica é nula, né, isso implica que não há potencial também que ela vai estar sujeita. O que significa dizer também que a energia total da partícula vai ser a energia cinética que a gente calcula, né, pela relação 1 sobre 2 mv quadrado, né? Então, para um caso clássico, né, se você inverte essa equação, você pode escrever a velocidade clássica como raiz quadrada de 2e sobre m. Comparando com a velocidade quântica, a gente observou que a velocidade clássica da partícula é 2 vezes a velocidade quântica. Então, é isso que a gente vai mostrar hoje, né? Esse paradoxo, o fato da velocidade clássica da partícula estar relacionado com 2 vezes a velocidade quântica.
Bom, mas antes de mostrar esse paradoxo, eu, dando continuidade, né, à introdução do que foi a aula de ontem, eu deixei uma pergunta relacionada com a normalização da função de onda. Né? Podemos normalizar a função de onda? Bom, como... Pode falar. Não tem jeito, né? Já que não tem como nem o A ser valor nenhum para que essa multiplicação dê 1. Exatamente. Né? Como a integral aqui vai dar infinito, né? Não existe valor de A que faça com que esse produto dê igual a 1. Né? Então, esse produto aqui é diferente de 1. O que implica que essa função, da forma como a gente escreveu, ela não será normalizada. E a gente escreveu ela como uma combinação, né, de exponenciais. Então, essa função aqui, ela não vai ser normalizada. Bom, o que implica que, no caso de partículas livres, as soluções separáveis não representam estados fisicamente realizáveis. Né? Então, você separar a parte espacial da parte temporal não vai estar relacionado com estados físicos que possam ser obtidos. Né? Então, não existe partícula livre com energia definida. Tá? Mas só que isso não implica que as soluções separáveis, né, sejam inúteis aqui para nossa descrição. Muito bem. As soluções da equação de Schrödinger dependente do tempo, ela ainda pode ser escrita, né, como combinação linear de soluções separáveis. E aí, a gente vai escrever essa solução, né, em termos a solução geral, né, lembrando que a gente escreveu, né, a solução geral para a equação de Schrödinger em termos de um somatório, né, do produto de um coeficiente vezes as funções separáveis, né, mais um outro termo lá que estava relacionado com espectro contínuo, né, com uma integral, né, de todo. Mas nesse caso a gente vai escrever a equação de Schrödinger da seguinte forma. Então a solução para a equação, dada por 1 dividido por raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, φ de k multiplicado pela exponencial de kx menos h cortado k quadrado sobre 2m multiplicado por t dk. O que representa essa solução? Alguém pode dizer? A gente já falou sobre isso, né? Eu já dei uma aula sobre a função de onda. Vai lá, Temerson. Você está estudando isso aqui em SMAT. Tu também, sossega. Bom, já que vocês estão aí com a... Professor, o tipo da equação, se não tivesse aquela raiz ali, ela seria a equação da energia cinética, não? Não, essa equação, essa raiz de 2 sobre π aqui, na verdade, ela é uma... a gente escreve... Na verdade, é um coeficiente de normalização dessa função, tá? Da forma como ela está escrita aqui, essa função ela já é normalizada. Já está normalizada. Tá? Bom, isso aqui descreve um pacote de onda, né? Lembra da nossa aula de funções de Fourier?
Sim. Vamos comparar ela com a solução geral para estados estacionários. Né? Para estados estacionários, como que a gente escreveu a função de onda? Em termos de um somatório, com índice n variando de 1 até infinito, Cn φn de x da exponencial de menos i e índice n, né, energia de índice n, dividido por t, ou multiplicado por t dividido por h cortado. O índice n refere-se ao fato de que você tem aqui estados estacionários, né, e a energia desses estados estacionários estão relacionadas, estão associada a um índice que é representado por um número quântico. Né? Então, comparando, né, essas duas soluções, né, a solução para estados estacionários e uma solução geral, né, comparando essas duas soluções, a gente vai observar o seguinte, que o coeficiente C de n aqui, que aparece na solução dos estados estacionários, ele vai fazer o papel, né, de 1 sobre a raiz de 2π φ índice k dk. Né? Ele vai ter o mesmo comportamento desse termo aí, né? O que significa dizer que agora sim, se você usar esta solução, você vai poder normalizar a função de onda. Né? Você vai poder normalizar essa função de onda e encontrar uma função φ de k apropriada que vai estar relacionada com a amplitude, né, desta função. Bom, necessariamente essa solução vai carregar um valor grande de k's, né, de vetores de onda. O que significa dizer que se você tem uma gama de vetores de onda, você vai ter também energias e velocidades diferentes. Né? Você vai ter uma gama de energias e de velocidades para essa partícula. Bom, a gente pode chamar, né, essa função, esta solução, né, como pacote de onda. Então, essa função, ela descreve um pacote de onda que se propaga, né, no espaço de acordo com esta relação aqui, que está relacionado aqui com esses termos aqui da função de onda. Bom, vamos pensar em um problema quântico genérico, né? E nesse problema quântico genérico, a gente tem o valor da função no instante inicial, que a gente pode considerar como sendo o instante zero, e o que a gente deseja fazer é calcular o valor da função de onda em um instante no futuro, um instante t qualquer. Né? Então, para uma partícula livre, né, a solução tem que forma? Vocês saberiam me dizer? Tem a forma que a gente descreveu aqui. Né? A solução para essa equação de partícula livre tem que ser escrita em termos, né, da integral. Né? 1 sobre raiz de 2π, que é uma constante de normalização. A integral de menos a mais infinito. Φ de k. E de I que multiplica kx. Opa. Menos h cortado k quadrado sobre 2m multiplicado por t dk.
Então, esta é a solução, né, que representa um movimento de uma partícula livre em mecânica quântica, né? Então, a solução, né, para a equação de Schrödinger tem que ser uma função desta natureza. E esta função, sim, ela é normalizada. Bom, agora a questão que vai permanecer é como calcular o φ de k, de forma que a gente possa definir a função de onda no estado inicial. Como é que a gente calcula, né, esta função? Muito bem, vocês já devem estar lembrando da aula, né, quando a gente falou de pacotes de onda, né? A gente tratou o pacote de onda usando uma análise matemática. Que análise matemática que a gente usou? Esse é um problema clássico, né, que envolve a análise de Fourier. Então, a solução é obtida por meio de um teorema que é definido o teorema de Plancherel. Tá? Bom, aqui eu vou deixar para vocês um exercício para vocês resolverem, que é proposto pelo Griffith. Eu vou colocar esse exercício lá no AVA. Em falar em AVA, pessoal, alguém de vocês tem conseguido acessar o AVA de ontem para hoje? Sim, eu consegui. Que horas você conseguiu ontem? Ontem, antes das 8h30. Tá, antes das Depois eu não 2h30 tentei da mais. tarde, né? Bom, ontem à tardezinha eu tentei colocar lá o vídeo da aula de ontem no AVA e não consegui acesso. Hoje de manhã também eu não consegui. Não sei o que está acontecendo. Se é só comigo ou se é geral. Ah, isso não é novo não, professor. É. Bom, então vocês vão ter que resolver o problema 2.22 do Griffith, que é um problema que está relacionado com a partícula livre. Ele dá uma função no tempo zero, né, e pede para normalizar essa função. Tá? Eu vou traduzir esse problema e vou deixar disponível para vocês resolverem. Se não for no AVA, eu vou mandar esse problema no WhatsApp e deixar disponível também lá no Teams, tá? Para que vocês possam ter acesso e resolver. Então, muito bem. Bom, então, o que a gente precisa fazer é calcular, né, esse coeficiente, essa função φ de k, de forma que a gente possa definir uma função de onda inicial. Né? Uma função de onda inicial a gente pode escrever como sendo psi de x no tempo zero igual a 1 sobre a raiz de 2π da integral de menos infinito a mais infinito φ de k e de kx dk. Né? Para simplificar, vamos escrever a função dessa forma. Bom, como a gente falou, né, esse é um problema clássico de análise de Fourier e a solução ela é obtida, né, usando esse teorema. Né? Então, o que diz esse teorema? Né? Então, você tem uma função f de x né, que é dada como escrita em termos de 1 sobre a raiz de 2π da integral de menos infinito a mais infinito de uma função f de k e elevado a i kx dx
E essa função, essa função, ela pode ser invertida, né, de forma que você possa escrevê-la em termos da função f de k, que vai ser dada por 1 sobre a raiz de 2π, multiplicado pela integral de menos infinito a mais infinito, da f de x, e elevado a menos i kx dx. Então, você tem aqui a função f, que representa o quê? F de k. Transformada de Fourier da função. Muito bem, é a transformada de Fourier da função f de x. E você também tem a f de x, e a f de x aqui você define de que forma? Bora, Termes. Oi, desculpa, não entendi a pergunta, professor. Você definiu quem é f de k, né? Transformada de Fourier da função f de x. Agora, quem é f de x? Transformada inversa. Transformada inversa de Fourier da função f de k. Menino bom. Bom, né? Então é isso, a transformada inversa de Fourier de f de k. E qual é a condição necessária para que você possa inverter essa equação? Ela tem que ser periódica. Tem que ser periódica, a função tem que ser periódica. E ela tem que ser principalmente o quê? A integral de menos infinito a mais infinito. Ela tem que ser quadraticamente integrável. Exatamente, quadraticamente integrável. Ou seja, que o módulo quadrado, né, de f de x Convirja. dx, é preciso que esta integral ela seja finita. É isso que você quis dizer, Temerson? Convergir. Exatamente. Viu, Daniel? Aprende com o pai. Né? Então, o que o Temerson quis dizer, o fato dela ter que convergir, significa que ela tem que ter uma solução finita, né, para esta integral. O que não foi o caso quando a gente usou lá soluções exponenciais, né, para representar a partícula livre. Muito bem, então. O que garante que essa função seja quadraticamente integrável? Esse daí eu não sei não. A função psíquica. É por causa da probabilidade, né? Tá por aí. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser normalizada. Né? Ela tem que ser normalizada. E isso está relacionado também com o fato de que você tem, né, a condição de normalização, né, qual que é a condição de normalização? Integral de menos infinito a mais infinito, né, da densidade de probabilidade, né? Isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser 1. Né? Isso está relacionado com o fato da função ser normalizada. Alguma dúvida? Por enquanto não. Então, qual que é a solução para o problema quântico genérico, né, que a gente propôs? Então, essa solução é a seguinte equação. Φ de K vai ser igual... Alguém pode me ajudar? Como é que escrevo?
Kessia? Sei não, hein, professor? Desculpa. Baseado no que a gente viu aqui da transformada de Fourier, né? A função e pelo teorema de Plancherel, né? Como é que eu posso escrever φ de k? Φ de k é a transformada de Fourier da função psi. Exatamente, a transformada de Fourier da função psi. Como é que eu No faço a tempo transformada? t igual a zero. Em tempo t igual a zero. Exatamente, no instante inicial. Então, qual que é, Kessia, a transformada de Fourier, né, dessa função psi? Nem estava olhando direito, professor. Desculpa. Né? A transformada de Fourier de uma função f de x, né? Então, você tem aqui a função f de x descrita dessa forma. E se você calcula a transformada de Fourier, você vai calcular a função f de k, né? Que f de k aparece aqui na função de Fourier, da função f de x. Né? E vai ficar 1 sobre a raiz de 2π da integral de menos infinito a mais infinito da f de x e elevado a menos i kx. Notem que aqui inverteu o sinal da exponencial. E aqui, pessoal, eu errei, não é dx, tá? Vocês me perdoem, não é dx, aqui é dk. É, porque se integrar em x, aí o x some e dá ruim. Exatamente. É que está integrando de menos infinito a mais infinito, né? E aqui mesmo é em x. Certo, obrigado, Daniel. Vocês estão corretos. Então, como é que fica? Como é que fica a transformada de Fourier para a função psi de x0? 1 sobre a raiz de 2π. 1 sobre a raiz de 2π. A cobrinha de menos infinito a mais infinito. Que chama integral, né? Símbolo de integração. O que mais? Psi de x e 0. E de menos i kx. Dx. Muito bem, obrigado, Daniel. Queria ter mais filhos assim. Então, essa é a solução, né? Para a função φ de k. E assim a gente completa, né? A solução encontra uma função de onda que seja normalizável e que descreve o comportamento de uma partícula livre. Então, esta é a solução para o problema, né? Para o paradoxo da partícula livre. Essa é a solução. Vamos voltar agora a um outro paradoxo, né? Que é o fato da solução separável viajar na velocidade diferente para a partícula que representa, né, a oscilação. Muito bem, como que a gente vai resolver esse problema? O fato da velocidade de grupo ser diferente da velocidade de... já dei a solução, né? O fato da velocidade clássica ser diferente da velocidade quântica. Então, como que a gente pode resolver? Primeiro, vamos elencar alguns aspectos desse problema, né? E o primeiro é o fato de que φ de k não é um estado fisicamente possível, né? Não é um estado estacionário para o sistema. Ainda assim, é interessante descobrir como que essa informação sobre a velocidade da partícula é transportada pela função de onda, né? Como que a gente escreve a função de onda? A função de onda é a função psi(x) de t. Então, para a partícula livre, ela tem que ser descrita, né, desta forma aqui. 1 sobre a raiz quadrada de 2π. Integral de menos infinito a mais infinito. φ de k da exponencial de i que multiplica kx menos h cortado k ao quadrado sobre 2m multiplicado pelo tempo dk. Então, essa é a função de onda, né, que vai descrever o comportamento de uma partícula livre, né? A gente pode dizer também que
Essa solução nada mais é do que um pacote de onda. E o que é um pacote de onda? É uma função senoidal cuja amplitude ela é modulada pela função φ de k. Como é que a gente pode descrever isso? Então, você tem uma função φ de k, e essa função φ de k ela vai modular a amplitude de oscilação desculpa aí o meu desenho que está horrível, né? Mas bom, o que você tem aqui é essa função escrita, né, em torno de um K0, né, né? E você tem o φ de k, que é uma função que modula a amplitude, né, de oscilação da função π. Né? Então, isso representa o que a gente chama de pacote de onda. Então, ela consiste de ondulações, né, contida dentro de uma função envelope. Então, essas ondulações é o que eu representei aqui de azul. E a função envelope é o que eu representei de verde aqui, que modula a amplitude dessas oscilações. Né? Agora, a gente vai fazer a análise em termos da propagação desse conjunto de ondas como um todo, né, com a propagação do pacote de onda, e também analisar a velocidade, né, desse pulso, né, azul aqui, que é modulado pela amplitude. Então, o que corresponde à velocidade da partícula não é a velocidade de uma ondulação individual, né? E isso a gente chama de velocidade de grupo. O que é velocidade de grupo? É a velocidade com que esse conjunto aqui se movimenta. E é esta velocidade com que esse conjunto se movimenta que está associada à velocidade da partícula. E não é a velocidade com que uma oscilação individual aqui, que compõe esse grupo, né, se propaga. Aqui eu errei, pessoal. Aqui, a ondulações individual não é velocidade de grupo, né? Como que chama essa oscilação individual? Velocidade de fase. Exatamente. Então, aqui é velocidade de fase. Escrevi errado. Ok? Ok. Bom, e meu texto aqui está incompleto, então vou apagar para deixar ele mais completo. Não que ele esteja errado, mas está faltando uma informação, né? Então, meu texto aqui está dizendo o seguinte: a velocidade da partícula não vai estar associada à oscilação individual, né? Essa oscilação individual é chamada de velocidade de fase, né? É a oscilação dessa onda azul aqui. Né? Ela vai estar associada a quê? A velocidade de grupo, que é a velocidade do pacote. Exatamente. Que é a velocidade com que esse conjunto aqui se propaga. Então, vamos escrever da seguinte forma. Esta velocidade do pacote, né? Então, bom, ela não corresponde à velocidade individual, mas sim à velocidade do pacote. E essa velocidade do pacote a gente denomina de que forma? Velocidade de grupo. Muito bem, obrigado. Velocidade de grupo. Ok? Bom, agora essa velocidade de grupo, ela depende do quê? Ela depende da natureza da onda. Como assim depende da natureza da onda? Vamos supor que essa onda esteja se propagando numa corda. Se ela se propaga numa corda, você já deve ter feito esse problema, né, de calcular a velocidade de grupo e velocidade de fase de uma onda propagando numa corda. Então, para uma onda propagando numa corda,
como que está relacionado uma velocidade em relação à outra. Numa corda, a velocidade de grupo é igual à velocidade de fase, né? Mas ela pode ser maior ou ela pode ser menor, né? A velocidade de grupo pode ser maior ou menor do que a velocidade das ondulações que compõem esse grupo de oscilações. Então, por exemplo, vai ser diferente se esse pacote de onda estiver propagando numa superfície da água, ou se for uma radiação eletromagnética que está se propagando no espaço para levar a informação de um ponto a outro. O que implica dizer que essa velocidade de grupo, né, do pacote de onda, ela vai depender da natureza dessa oscilação. Então, ela pode ser maior, menor ou igual. Então, ela pode ser maior ou pode ser menor ou igual à velocidade das ondulações que acompanham. Entenderam isso? Sim, sim. Então, o problema se resume a fazer o que agora? Então, o problema é determinar a velocidade de grupo do pacote de onda. A gente já fez isso antes? Isso é uma pergunta. Não me lembro, acho que não. Então, olha só. Como que a gente pode representar agora, né, a determinar, né, a velocidade de um pacote de onda, velocidade de grupo de um pacote de onda? Primeiramente, vamos escrever essa onda. Né? A gente já escrevi essa onda, já perdi o número de vezes que eu escrevi essa onda na aula de hoje. Mas vou escrevê-la mais uma vez, que é para que vocês possam fixar, né, como que eu escrevo a função de onda, a equação que define a função de onda, né, de uma partícula livre. Então, é 1 sobre a raiz quadrada de 2π, multiplicado pela integral de menos infinito a mais infinito, da função φ de k, multiplicado pela exponencial de i, multiplicado por kx, menos ômega t dk. O que representa, então, aqui o ômega? O que representa o ômega? EH cortado? EH cortado? Não, E sobre H cortado vezes K quadrado. Quase, não sei. Acho que é V sobre K. Você está certo, é E sobre H cortado. Tá? Mas vamos escrever da seguinte forma. E sobre H cortado é igual a H cortado, K quadrado, sobre 2M. Correto? Isso, melhor. A forma de descrever um pacote de onda dessa, né, ela se aplica a qualquer tipo de pacote de onda, independente da sua relação de dispersão. Né? O que é a relação de dispersão? É a funçãozinha K em função de ômega, ou ômega em função de K, agora não lembro. Bom, então a relação de dispersão nada mais é do que a função ômega escrito em termos de K. Né? A função ômega aí, o que é? A frequência angular, né, da oscilação. Tá? Então, vamos assumir que esse pacote de onda, essa função φ de k, né, essa função φ de k aqui, ela é escrita em termos de um valor fixo K0. Né? Essa função de onda
eu falei valor fixo, mas o que eu quis dizer é valor estreito, né? Em torno de um ponto estreito aqui de K0. Bom, por que de um ponto estreito? Não poderia ser largo, né? O largo significa que essa função, essa oscilação aqui, ela se espalha mais para o espaço, né? Então, como ela viaja com diferentes velocidades, né? O formato desse pacote, se você tem um ΔK aqui largo, né? Se você tem um ΔK largo, implica que isso aqui se espalha mais pelo espaço, a função de onda ela vai estar mais espalhada, e como a velocidade dessas oscilações são diferentes, o formato desse pacote ela não vai se manter durante a propagação. Então, vamos considerar que você tem um ΔK estreito, né? Estreito, e esse ΔK ele é estreito em torno de um valor fixo K0. Né? Então, se o ΔK for pequeno, né? Então, a forma desse pacote de onda ela vai se manter por mais tempo enquanto ela se propaga no espaço. Então, vamos levar em consideração o ΔK pequeno, e o que a gente vai fazer é expandir a função, a relação de dispersão, e reescrever essa função, né, usando essa expansão. A gente, mais uma vez, já fez isso nas aulas anteriores, quando a gente falou de funções de Fourier. Tá? Então, quando eu falei lá de funções de Fourier, é o mesmo procedimento, é o mesmo desenvolvimento que a gente está fazendo aqui. Se vocês esqueceram, está gravado a aula lá. As notas de aula também vocês têm acesso a elas, dão uma olhada lá, tá? Que o procedimento que a gente está fazendo aqui é o mesmo que a gente já fez na aula anterior. Então, a gente vai assumir que φ de K é estreito, né? Considerar que φ de K é estreito está relacionado com você ter um ΔK estreito, tá? Você ter um ΔK pequeno. Então, o procedimento agora é expandir a função φ de K em torno desse ponto K0. Né? Como é que a gente usa, como é que a gente escreve essa expansão? A gente já fez, né, uma expansão em série de potência. Vai ser a função no ponto 0, mais K menos K0, né, multiplicado pela derivada de ômega em relação a K. Essa derivada no ponto K igual a K0, mais os termos de ordem superior. Né? O primeiro termo aqui é K menos K0, elevado ao quadrado, multiplicado pela derivada segunda de ômega em relação a K, né? No ponto K igual a K0, faltou multiplicar aqui por 1 sobre 2, né? Fatorial, mais, né, os termos de terceira ordem, quarta ordem e ordem superior. Tá? Vamos nos restringir a nossa análise ao termo de primeira ordem. Tá? Os termos de ordem superior a gente não vai reescrever. Né? Então, aqui eu vou fazer de forma mais simplificada, que a gente já fez essas equações, essa análise, a gente já fez antes. Né? Deixa eu escrever o português correto aqui. Vamos usar, por simplicidade, o fato de que S vai ser definido como sendo K menos K0. Tá? Então, ao invés de sempre escrever K menos K0, eu vou escrever S de tal forma que a função psi de x e t, né, escrita aqui em cima, né, para um valor de ômega, vai ser reescrita usando essa série de Taylor, mas eu não vou usar, como eu fiz na aula anterior, né, muitos termos. Eu vou usar só os 2 primeiros termos aqui. Né? Então, como eu vou restringir o número de termos da expansão, essa função ela não vai ser mais uma igualdade, né? Vai ter um erro associado devido ao truncamento. Então, ela vai ser aproximadamente 1 sobre a raiz de 2π da integral de menos infinito a mais infinito
φ de k, né? Eu vou escrever o k em termos de S, né? Aqui, o S, essa relação pode ser invertida, e o k pode ser escrito como sendo S mais K0. E ds igual a dk? Muito bem, muito obrigado pela lembrança. Se eu derivo ds, vai dar integral de dk. Porque K0 é uma constante, né? Então, aqui vai ser φ de K0 mais S, exponencial de I K0 mais S, multiplicado por X, né? Que é o termo aqui, o primeiro termo, menos ômega, aí ômega, eu vou escrever os dois primeiros termos aqui da minha expansão, então fica ômega 0, mais a derivada de ômega em relação a K, né? Eu vou usar ômega', né? Multiplicado por K menos K0, que é S, multiplicado por T. E essa integral em ds. Está correto? Sim. Dúvidas? Bom, como é que a gente escreve essa função no instante inicial? Bom, no instante inicial, todos esses termos aqui, né, vão ser anulados, então eu vou ter só o termo em x. Então, essa função em t igual a 0 pode ser escrita como psi de x0 igual a 1 sobre a raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, φ de K0 mais S, e de I K0 mais S multiplicado por X ds. Né? Então, muito bem, esse termo aqui desaparece porque o tempo é zero, sobra esse termo aqui, Ks mais, K0 mais S, X, né, em ds. Bom, então essa é a função no tempo zero, e em um tempo t qualquer, como é que fica? Um tempo t qualquer, eu posso reescrever essa equação, tá? Usando os mesmos artifícios que a gente fez lá nas aulas passadas, né, na aula passada. Vocês dão uma olhada lá, eu só vou utilizar, né, o resultado final dessa relação, tá? Mas o fato é que essa integral aqui, eu posso separar essa exponencial em duas exponenciais e tiro da integral a exponencial que não depende de S. Né? Então, quando eu faço isso, em um instante t qualquer, a função psi de x0, desculpa, é psi de x e t, né? Vai ser dado, então, pela exponencial de i menos ômega 0 t mais K0 ômega', né, 0t, dividido pela raiz de 2π, né, multiplicado pela integral de menos infinito a mais infinito, φ
de K0 mais S, né? Então, esse φ permanece na integral, né? Porque ele depende aqui da função S. E de I, K mais S, X menos ômega 0 linha T. ds. Bom, isso aqui a gente já escreveu antes, tá? Poucas diferenças entre o que está aqui do que a gente já escreveu. Dá uma olhada lá nas minhas notas de aula, se for preciso dar uma olhada no vídeo da aula que está no YouTube, tá? Mas o que a gente tem é a função, né, dessa forma, que pode ser escrita de uma forma reduzida. Então, essa função, aqui tem um sinal de aproximado, né, como a gente truncou lá a série de potência, né, então ela não vai ser o valor exato, né, vai ser um valor próximo do que é a função. Então, isso vai ser um valor que pode ser escrito como sendo E de I a menos ômega 0 T mais K0 ômega 0 linha T, multiplicado por quem? Pelo que sobrou. E o que sobrou aqui, esse termo que sobrou aqui, nada mais é do que a função no tempo zero. Tá? Então, é a função no ponto zero, né, com esse argumento aqui, né, menos ômega t, que é um shift que você dá na posição. Né? Você translada para uma posição de ômega 0t, né, mas acaba sendo a mesma função, só que iniciada de um ponto diferente. Tá? Então, posso colocar a psi de x, psi de x menos ômega 0 linha t no instante zero. Né? Note que esse linha aqui vai estar relacionado com o fato que você está levando em consideração que esse termo aqui é a derivada do ômega em relação a k. Bom, que formato tem esta função? Você tem uma função psi de x e t que tem o formato, né, psi de x menos derivada de ômega dt, derivada de ômega em relação a k vezes t. Né? Então, ela tem esse formato e isso sugere para a gente, né, uma coisa interessante. O que isso sugere para a gente? Que d ômega dk é a velocidade. D ômega dk é... A velocidade de grupo. Exatamente. Sugere que você tem um pacote de onda E d ômega dk é igual à velocidade clássica. Ou não? D ômega dk. Olha só, você tem aqui um pacote de onda, né? Você tem um pacote de onda que é definida pela função psi de x e t, e ela é escrita dessa forma, né? Então, esse formato da equação, ele tem essa característica aqui, x menos d ômega dk vezes t. Né? Lembrando que isso é escrito f, né, como função de x menos vt. Né? Tem essa característica aqui, né? Então, a derivada de ômega em relação a k está associada com a velocidade. Né? E essa é a velocidade de quem? Do pacote. Né? Do conjunto como um todo. E essa velocidade do conjunto como um todo é definida como velocidade de grupo. Então, essa velocidade de grupo vai ser igual à derivada de ômega em relação a k no ponto k igual a k0. Agora,
que a gente pode falar com relação de cada oscilação? Ou seja, enquanto a velocidade de fase vai ficar como? Ômega sobre K. Certo? Correto? Sim. Como é que a gente escreve a relação de dispersão da onda? Ômega de K é igual a H cortado, K quadrado sobre 2N. Muito obrigado. Repetir? Ômega de K é igual a H cortado, K quadrado sobre 2N. Obrigado. Bom, vou escrever para cá, porque eu vou escrever de duas formas diferentes. Então, você disse que o ômega de K é igual a H cortado K quadrado sobre 2M. E eu posso escrever de duas formas diferentes isso aqui. Primeiro, eu posso passar o K dividindo para cá, e eu vou ter que ômega dividido por K vai ser igual a H cortado K sobre 2M. E isso aqui representa o quê? A velocidade de fase. Então, você tem uma ondulação que é modulada por uma amplitude φ de K, né? E essa ondulação, ela sofre uma modulação na amplitude e ela oscila, né? E essa propagação, esse pacote, ele se propaga, né, na direção de x. Então, essa velocidade de fase está relacionada com a velocidade com que essa oscilação em azul aqui se propaga ao longo de x. Agora, se eu derivar em relação a k, o que eu obtenho? Eu obtenho isso aqui como sendo h cortado k sobre m. E h cortado k sobre m é a velocidade de grupo, né? Ou seja, é a velocidade com que esse pacote como um todo se propaga na direção de x. Então, note que o resultado que a gente chegou. A gente chegou no resultado que essa ondulação aqui, individual, ela se propaga com a metade da velocidade do grupo. Isso implica o seguinte, que a velocidade clássica, que é igual à velocidade de grupo, é igual a 2 vezes a velocidade de fase. Tá certo? Certo. Então, dessa forma, a gente, né, resolve o problema, o paradoxo lá das velocidades em mecânica quântica. Dúvidas? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvida. Entendeu o que é, Rafael? Abádio? Entendido.